explicar o funcionamento de uma bomba de pistões variáveis. E para que eu conseguisse fazer isso de uma forma mais explicativa e melhor, eu desenhei então uma bomba de pistões, a parte interna da bomba, ou seja, os elementos móveis. Os fixos só desenhei os que vão fazer a mancalização, eu desenhei uma bucha para fazer a mancalização do eixo, que claro não é bucha e sim rolamento, e desenhei os casquilhos que vão fazer então a mancalização do platô, que vai fazer o inclinamento. Então, primeiro eu vou mostrar a bomba que é explodida, para que nós possamos entender peça a peça e dar já um explicamento do funcionamento e alguns erros e problemas. Depois a gente vai fazer uma animação para concluir então e concretizar esse entendimento. Então é simples, eu desenhei as peças internas. Nós vamos ter o eixo, que vai ligado na fonte de energia, motor elétrico, seja motor a combustão. Ele vai ser mancalizado ou vai ser preso à camisa, que é quem faz o sistema de giro. Depois nós temos aqui o platô, que é quem vai fazer a inclinação e vai fazer os pistões realizarem o movimento dentro da camisa. Nós temos as sapatas, que é responsável por fazer o deslizamento dos pistões no platô e acabar absorvendo então a inclinação do platô. Temos os pistões, que é quem é responsável por fazer o bombeamento, a sucção e a compressão de óleo. Temos a camisa que faz isso e temos o disco de comando, que faz com que a mágica aconteça. Ele faz a divisão de sucção e pressão e também faz com que o óleo não retorne no ponto zero da bomba, onde não tem movimento do pistão. Como funciona a bomba então? A nossa energia, nossa força motriz, ela entra pelo eixo, por meio do giro e da potência do motor elétrico ou motor a combustão, e ocasiona o giro da camisa. Existem as bombas fixas, que elas têm o desenho assim de um 45 graus normalmente. Aquelas bombas elas já vêm com a vazão certa, a gente compra lá na vazão e ela é sempre daquela forma. Ela é como se fosse uma bomba de engrenagem e assim por diante. E tem as bombas de pistões variáveis, que é a que eu desenhei. Ela vai ter um platô que vai fazer a inclinação, ou seja, a bomba então arranca em zero de vazão. A gente diz zero, mas não é zero, ela tem que ter uma pequena vazão, uma pequena pressão interna e automaticamente uma pequena vazão para fazer a lubrificação interna. E de acordo com o comando que eu vou utilizar, ela vai fazer com que o platô incline ou desincline, que é o chamado variador. O variador eu não vou falar nesse vídeo, sim no próximo vídeo. O variador ele é responsável por fazer diversas funções. Alguns regulam a vazão, outros regulam a potência, outros têm um sistema de pressão, tem reguladores servofuncionais que utilizam a força de servo, tem reguladores proporcionais que utilizam uma válvula que vai inclinar conforme a pressão de entrada para regular a vazão, a velocidade. Então existe uma gama muito grande de variadores. Tem load sensing e assim por diante, mas eu não vou falar nesse vídeo. Então, como funciona a bomba? Eu arranquei o meu motor, ela começa a girar com esse platô aqui inclinado em 1, 2 graus, apenas para dar uma pequena lubrificação interna. Se a gente olhar bem aqui, o pistão, deixa eu dar uma aproximada ali, o pistão ele é vazado no meio dele, para que a pressão que dentro da camisa acabe lubrificando aqui dentro da sapata e também gere uma pressão interna para que lubrifique o rolamento e assim por diante, os casquilhos. Então ela precisa disso. E ela fica fazendo o sentido de giro. Como os pistões eles não estão entrando e saindo porque a bomba, o platô está praticamente reto, eu não tenho então movimento do pistão dentro da camisa, eu não tenho pressão, sucção e compressão de óleo. A partir do momento quando eu dou o comando, seja ele qual for, para que o meu platô ele incline, automaticamente começa então o sistema de bombeamento. Ou seja, quando ele inclinar nesse sentido para lá, eu vou ter este pistão, vamos pegar esse aqui por exemplo, ele vai sair se o sentido for horário,
quando ele sair de dentro da camisa, ele está realizando a sucção. Ele começa a dar a volta. Quando ele chegar no outro lado, ele começa a entrar dentro da camisa, gerando a compressão. Então, essa parte aqui, esta região de giro, ela é neutra nessa parte, porque o pistão ele não realiza giro. Nós vamos entender bem isso no vídeo. E esse é o funcionamento. Aí vem algumas questões. É simples o funcionamento. Se eu ligar a bomba virada, por que que não funciona? Isso é uma boa questão. Porque imagine que a minha bomba então inclinou nesse sentido. Ela fez essa inclinação. E o meu pistão então aqui em cima ele está para dentro. Se eu girar a bomba em sentido horário, eu automaticamente vou fazer com que ele saia daqui. Quando ele sai de dentro da camisa, ele puxa o óleo. Quando chega do outro lado, ele empurra o óleo. Só que se eu ligar o meu motor em sentido anti-horário, ele vai fazer o contrário. Ele vai acabar puxando o óleo dessa região aqui, ou seja, da parte verde aqui do disco de comando. Como ele vai puxar o óleo de lá, isso aqui vai lá para o circuito onde é o bloco e assim por diante. Então não tem como puxar do bloco, vai dar problema, a bomba vai começar a dar barulho, vai fazer um estrago. Então o giro ele afeta dessa forma, olhando esse ponto aqui. Se o pistão está dentro aqui e ele girar anti-horário, ele vai fazer a sucção lá onde tem que ser a pressão. Se ele girar para cá, ele vai fazer a sucção nesse ponto aqui, onde tem que ser a sucção, e vai fechar lá, e vai fazer a compressão lá. Vai fazer a sucção aqui, vai fazer a compressão lá. Se eu fizer o oposto, ele vai fazer a sucção lá, e vai fazer a compressão aqui, me gerando a troca. Esse sistema só vai funcionar para motores, porque eu tenho que girar para um lado e para o outro. Então eu vou usar o inclinamento da bomba para os dois lados. Normalmente, quando eu compro uma bomba, por exemplo, a 10V da Rex, ela vai mandar óleo só para um lado. Sucção é sempre sucção, pressão é sempre pressão. Por mais que seja uma bomba variável, não é uma bomba variável de duas posições, ela é variável só o óleo, mas manda só para um lado. Nesse sistema aqui nós podemos utilizar para os dois lados, porque nós não temos a carcaça e assim por diante. E outra coisa, né, nós falamos de giro invertido, as pessoas também se perguntam, né? Ah, mas e se eu inclinar para o outro lado? Que eu falei dela inclinar desse ponto aqui, puxar para lá. E se eu puxar esse ponto aqui para cá? Da mesma forma, esse pistão aqui que a gente tomou, por exemplo, ele não vai estar para dentro, ele vai estar para fora. Então, quando eu fizer o sentido horário, essa região aqui vai estar fechando, ele vai estar fazendo isso aqui. E lá ele vai estar abrindo. Então eu vou fazer com que a pressão seja aqui e a compressão seja lá. Então se eu fizer o inclinamento invertido, eu também vou ter a mudança do disco de comando, que é quem é responsável por dividir, né? Ele divide então pressão, sucção e linhas neutras. Ele é fechado nessas partes para que o óleo não saia de dentro da camisa e acabe gerando o cavitamento então da nossa bomba. Então esse foi fatores de como a bomba funciona. Num outro vídeo eu vou explicar como os variadores estão integrados na bomba. Então eu vou mostrar um vídeo agora de funcionamento para que fique concretizado então o ensinamento.